Obrigado pela presença mais uma vez, a Michele, por nos receber, nos acolher. Bhagavan mora aqui em Juiz de Fora, né? Acho que é daqui, né? Nascido aqui, formado em letras também, ele já é um devoto de Krishna há muitos anos, né? E diferente de mim, que aceitei a ideia de viver num templo e ser um monge residente, trabalhar diretamente num campo missionário, ele é casado, tem sua filha e seguiu uma outra linha que é tão boa quanto a linha de monge. Vocês devem saber, na medicina ayurvédica é dito que o que é remédio para um é veneno para outro, né? Então tem pessoas que seguem uma linha e outros seguem uma linha diferente para poderem se encaixar. E como ele disse, nós vamos falar sobre se cantar, falar um pouquinho do mantra, vamos cantar, porque à noite o tema escolhido pela Michele, ela exigiu, foi a meditação fácil, em tempos difíceis, né? E aí eu pensei da gente falar um pouquinho, cantar um pouquinho, falar um pouquinho, cantar um pouquinho, deixar um espaço para vocês também participarem. Quem sabe no final a gente dança um pouquinho, faz parte, né? Mas a ideia é que definitivamente no momento que nós estamos vivendo, na era que nós estamos vivendo, que é chamada dentro da visão do hinduísmo a era de Kali, é um momento difícil, são tempos difíceis para quem se propõe a praticar a meditação, né? Primeiro que a palavra meditação vem do latim, meditare, são duas palavras, medi significa o centro, né? O meio, e tare, voltar-se para. Então essa era toda a influência para a gente sair do nosso eu, porque os estímulos externos são excessivos. Essa era chama-se Kali, porque significa exatamente isso, a era das desavenças, especialmente as desavenças internas, criadas pela falta de experiência que a gente tem, de preparo para lidar com essa energia material. E quando a gente fala disso é importante entender assim a base mesmo da espiritualidade, que nós não somos um ser material, né? Nós somos um ser espiritual que agora habita um corpo material e de alguma forma estamos aqui lidando com essa energia, e essa energia ela é perigosa. Nós podemos soltar demais os nossos sentidos, a nossa mente, ou seja, as rédeas, né? E a gente vai acabar tendo, assim, um contato muito intenso, e o resultado é exatamente esse: a gente sai do nosso centro, esquece do nosso verdadeiro eu. Então precisamos de um método, de um processo, para a gente tentar retornar para dentro de nós mesmos. E sempre algumas pessoas, quando a gente fala esse tema, perguntam: mas como é que é esse retorno, né? Ele pode ser rápido, né? Afinal de contas, né? Hoje em dia a gente quer tudo muito rápido. Mas a ideia é que depende do quão distante nós estamos de nós mesmos, né? Como agora, por exemplo, eu vim de Pindamonhangaba, vocês sabem onde fica Pindamonhangaba? Na Dutra, ali, indo para o Rio, né? Um pouco distante. Então, certamente, né, de lá para cá, a gente passou por vários assim, caminhos, né? E, sei lá, quebra-molas e muitos radares, né? Sinal vermelho, estrada contramão, tem muitas regras para você chegar até aqui. E logicamente essas regras não existem para, assim, cortar o nosso barato, diríamos assim, né? Mas para nos proteger, para a gente chegar aqui com segurança. Se nós não tivéssemos nenhuma regra, pegássemos o caminho que quiséssemos e cruzássemos o sinal vermelho, não nos importássemos com os radares e quebra-molas, dificilmente a gente ia chegar aqui com segurança, e também nós iríamos nos tornar um problema para as outras pessoas, né? Então, dentro da visão do yoga, também existe esse caminho de volta para nós mesmos. Ele pode ser muito longo, ele pode ter muitos obstáculos, vai depender de quão distante a gente está disso, né? E em sânscrito, a palavra meditação, na verdade, é dhyana, que é uma etapa
que antecede o estágio final, que é o Samadhi, que é a absorção completa, é o transe, que é um estágio bastante difícil. E quando a gente fala de retornar para o centro, podemos entender de muitas maneiras, podemos entender esse retorno para nós mesmos, né? Ou, e além disso, entender também um retorno para Deus, né? Porque, de fato, tudo se centraliza nele, e, em última análise, ele está dentro da gente, nos acompanhando, né? Em sânscrito, a palavra utilizada é Paramatma, que é a alma suprema. O Bhagavad Gita, que é o livro, assim, como se fosse a Bíblia do hinduísmo, existem dois termos chaves, que é a Jivatma e a Paramatma. A Jivatma somos nós, a alma infinitesimal. E a Paramatma é a alma infinita. Uma pequena diferença, né? Ou seja, nós estamos agora dentro desse corpo, conscientes desse corpo. Eu estou nesse corpo, cada um aqui está num corpo respectivo, e a gente não está dentro do corpo um do outro, né? Estamos limitados à nossa atual condição. Mas existe essa alma suprema, que ela está simultaneamente em todos os corpos, em todos os átomos, que é também chamado de Vishnu, que é o menor do que o menor, né? E o yoga visa o encontro da Jivatma, que somos nós, com a Paramatma, essa alma suprema. E esse encontro, essa realização última, é a meta final do yoga. Agora, são muitas e muitas etapas. A Michelle talvez pudesse até explicar melhor, mas ela disse que é tímida. Tudo começa com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dhyana, Pratyahara, Dhyana, aí vem, né? Que é o processo da meditação, que é Dhyana. É interessante que quando no capítulo 6 do Bhagavad Gita isso é explicado detalhadamente, talvez vocês saibam, o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e um discípulo que é um guerreiro chamado Arjuna. Vocês já ouviram falar no Bhagavad Gita, não? Só para eu ter uma ideia, quem já pelo menos ouviu falar do Bhagavad Gita? Quem já leu o Bhagavad Gita? Legal. Então, no capítulo, na verdade, são 18 capítulos, e praticamente todos os capítulos tratam do yoga, de uma modalidade de yoga. E a história começa com esse discípulo de Krishna, o guerreiro, numa condição de muita ansiedade, numa condição de muita dificuldade e desespero, porque naquele momento ele tinha a função de confrontar parentes, confrontar até amigos, porque há 5 anos aconteceu uma batalha que envolveu todo o planeta. E essa batalha, chamada Kurukshetra, ela realmente existiu, mas também tem um simbolismo, né? Em todas as linhas, a ideia dessa batalha interior, ela é representada, inclusive até entre os índios, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Os índios dizem que quando nasce um índiozinho, né? Dentro desse índiozinho tem 2 lobos que estão ali brigando, né? O lobo piedoso, divino, e o lobo impiedoso, cruel, até demoníaco. E aí quando perguntam para o cacique, né, qual é o lobo que vai ganhar a batalha, sabe qual é a resposta, Michele? Que o cacique dá? O lobo que nós alimentarmos mais, né? Nós temos livre-arbítrio. Então, com quem nós nos associamos, né? Por onde andamos. Como Jesus fala, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Talvez se ele viesse hoje em dia, diga-me quem adicionas no Face, que eu te direi. Ia ter uma pequena adaptação, né? Mas nós somos o produto, né, dessa associação. Então, nesse momento importante, 5.000 anos, foi exatamente quando a era de Kali, que a atual era, iria começar. O mundo se dividiu em 2 grupos. É dito que na primeira era, porque essa atual era é uma sequência de eras, é a era número 4.
como as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, eles vão se repetindo. Então são 4 eras cósmicas, Satya, Treta, Dwapara e Kali, e elas vão se repetindo. Então é dito que na primeira era, a natureza divina e a demoníaca viviam em planetas separados. A situação era mais fácil, né? Na segunda era, essas duas naturezas passaram a viver no mesmo planeta. E na terceira era, quando aconteceu essa batalha, na mesma família. Então era uma batalha entre primos. Esse guerreiro Arjuna representava um grupo, como eu já disse, um grupo da natureza divina, mas ele teria que se defrontar, ou se confrontar, na verdade, com seus primos e amigos e parentes. Era uma luta muito difícil, né? A gente pode dizer, poxa, mas o livro de 5.000 anos, tanto tempo que aconteceu na Índia, num cenário que não tem nada a ver comigo, eu estou aqui em Juiz de Fora, não tem nenhuma batalha acontecendo, né? A ideia é que não, essa batalha continua existindo. Como em outras eras, a situação era, primeira era, planetas diferentes, na segunda era, no mesmo planeta, na terceira era, na mesma família, e agora, na atual era, está dentro da gente, as duas naturezas, e a gente está sentindo essa batalha interior, né? Nós estamos muitas vezes brigando com a gente mesmo. Inclusive também o Bhagavad Gita fala sobre isso, que a mente, ela pode ser tanto a nossa pior inimiga quanto a nossa melhor amiga. Ninguém pode nos prejudicar tanto quanto nossa própria mente, nem mais nem tanto quanto, mas também ninguém pode nos ajudar, nem mais nem tanto quanto. Ou seja, depende da gente conquistá-la, né? A gente conseguir exercer controle sobre ela. Outra metáfora que ajuda muito a gente a entender esse tema, que quem conhece o Bhagavad Gita conhece, na capa geralmente tem a figura de Krishna como o cocheiro, né, do guerreiro Arjuna. Então a ideia qual é? É que existe uma simbologia muito interessante que ajuda muito a entender o que é meditação, o que é yoga, que compara o nosso corpo a uma carruagem que é arrastada pelos 5 cavalos dos sentidos, né? Visão, tato, paladar, audição. Cada cavalo está buscando um objeto, está querendo pegar um caminho para tentar desfrutar de alguma coisa. Então, o corpo é comparado a uma carruagem, os sentidos aos cavalos. Nesse exemplo, a mente, ela é comparada às rédeas da carruagem, porque a mente está ligada aos sentidos, ela depende dos sentidos para satisfazer seus desejos, né? E a inteligência, nesse exemplo, é comparada ao cocheiro, aquele que dirige, o condutor da carruagem. E o passageiro da carruagem é que é o verdadeiro eu, é a alma. Ou seja, a alma está dentro, né, do corpo. O corpo é esse veículo que a gente tem. E a pergunta é exatamente essa: o que aconteceria, né, com uma pessoa dentro de uma carruagem com cavalos, cada um querendo ir para um lado, as rédeas completamente soltas, né? O cocheiro cego, com uma venda nos olhos, né? Uma situação de muito perigo, né? Esse exemplo é muito bom porque às vezes a meditação, o yoga se torna uma coisa muito subjetiva e difícil da gente entender, mas esse exemplo ajuda a entender. Não, significa exatamente que nós temos que assumir as rédeas. E a pergunta é a seguinte, para Michele: o que fazer numa situação dessa? Estou falando da carruagem mesmo. Se uma pessoa está numa carruagem, está ali, o cocheiro com a venda nos olhos, as rédeas soltas e os cavalos completamente enlouquecidos, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? O que você já? Uma vez eu perguntei e falaram: pular da carruagem. O que vocês acham? Se vamos nos imaginar nessa situação, qual a primeira coisa que a gente faria? Cantar Hare Krishna é uma boa ideia, mas não resolve. Tem certas coisas que não resolvem. Temos que tirar a venda
dos olhos do condutor, né? Aí eu paro. Cadê as rédeas, né? Porque a ideia é que a inteligência, que assim, inclusive o próprio termo samadhi, que vem depois da meditação, exatamente tem ligação com a inteligência. A palavra dhi, esse termo, vem da palavra buddhi, que é inteligência. Sama, equânime, firme, né? Essa inteligência espiritual com poder mesmo de discernir. Porque a mente, ela tem 3 funções: pensar, sentir e desejar, né? A mente está sempre funcionando dessa maneira, por isso a mente é comparada a um espelho, porque ela tem esse poder reflexivo. Nós entramos em contato com as coisas e a tendência é aceitar ou rejeitar de acordo com o nosso interesse, né? Então a inteligência é exatamente um departamento acima. A mente sente, pensa e deseja, propõe, a inteligência tem que discernir se ela aceita ou se ela rejeita, né? Se ela faz parceria com a mente ou se ela exerce controle sobre a mente. A inteligência é considerada superior. Então a inteligência, embora tenha toda essa função importante, muitas vezes, por não ser devidamente alimentada, devidamente iluminada, ela acaba se tornando uma aliada da própria mente e não cumpre a sua função. E aí, no final das contas, a mente é que está mandando, a mente é que está mais forte, a inteligência simplesmente segue as propostas da mente, né? Então a ideia do samadhi é você inverter isso, você alimentar a sua inteligência, esse condutor importante. E também, quando falamos de inteligência e de condutor, estamos falando de visão, porque a inteligência é como a visão. Os olhos, por exemplo, podem enxergar muito bem, mas se nós apagarmos todas as luzes, os olhos não vão enxergar nada. Depende da luz. Não é só uma visão boa. Temos que ter a visão, mas precisamos da luz. Da mesma forma também, temos que ter a inteligência, mas precisamos da luz do conhecimento. Sem conhecimento, um conhecimento perfeito, um conhecimento, diríamos, transcendental, nossa inteligência não vai atuar corretamente. E quando nós falamos em conhecimento transcendental, estamos falando de um conhecimento além do alcance do nosso esforço pessoal. Porque nós estamos numa condição limitada agora. Nossos sentidos, nossa mente, nós temos assim, vários condicionamentos, né? Primeiro temos a propensão a nos iludir. Todos nós acreditamos que somos esse corpo, né? Essa cobertura, não é verdade? A gente olha para o espelho e fala, eu sou essa figura, né? E em português, que entrou no elevador, se olhou no espelho, eu falei, conheço esse cara. Ele ficou pensando, e à noite ele lembrou, do barbeiro, que ele viu o mesmo cara no barbeiro. Ou seja, a gente, né, acredita que somos esse corpo. Também temos a propensão a enganar os outros. Por que estamos enganados? Temos sentidos limitados, defeituosos, né? E também a propensão a errar, né? Todo mundo erra, errar é humano. Inclusive o português também tem uma história boa dele. Ele não erra. A história é a seguinte: na época de Jesus, né? Quando teve aquele passatempo da Maria Madalena, que queriam apedrejá-la. Aí Jesus falou, bom, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Aí o Manuel baixou, pegou a pedra e jogou na Madalena. Jesus, você nunca errou? Para dessa distância, não. Tirando o Manuel, todo mundo erra, né? Então, diante de tanto limite, nós não podemos entender nem as coisas que nos cercam, as coisas materiais e nossos próprios problemas. Somos sempre desconcertados, né? O que dizer algo além do alcance dos nossos sentidos, esse conhecimento transcendental? Por isso existem os Vedas, existe a Bíblia, existe o Alcorão, né? Um conhecimento revelado. Você já deve ter ouvido o termo Avatara. O Avatar é exatamente isso, é aquele ser
que desce do mundo espiritual e traz consigo um tipo de conhecimento que nós nunca teríamos acesso, e revela um conhecimento que nós não teríamos como alcançar por esforço pessoal. E depois sim, você recebe o conhecimento e aí você tem que comprovar, né? Você tem que aplicar, como qualquer ciência, não é uma coisa que você aceita cegamente, né? Então esse livro, o Bhagavad Gita, que eu mencionei no início, ele é considerado o livro mais importante dentro do hinduísmo, porque todo resumo do conhecimento dos Vedas se encontra nesse livro. Inclusive, isso foi o propósito, talvez principal, da vinda desse avatar Krishna a esse mundo. Que, como eu mencionei, são diferentes eras e ele veio há 5.000 anos no final da era anterior a essa, porque a era de Kali, a atual era, iria começar. E a situação nessa era é muito difícil, a gente não tem tempo, a gente não tem poder de concentração, a gente não tem, assim, as qualidades básicas, né, para nos dedicarmos mesmo a estudar, e toda uma vida voltada à autorrealização. Isso não é muito simples. Num outro livro chamado Bhagavad Purana, existe uma descrição interessante de sábios que se reuniram no final da era anterior, preocupados com a gente, preocupados com o que vai acontecer com as pessoas da era de cá. Eles disseram: Prayena Payusha Shabhya Kalo Asmin Jugay Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hi Upadrutaha. Sério, né? O negócio é sério, né? Entenderam? Ou seja, eles se reuniram aos pés de um grande mestre chamado Sutta Goswami e disseram: o que vai acontecer com as pessoas na era de Kali? A influência muito forte, né? Muito densa. Como eles vão ter vida espiritual? Primeira coisa que eles disseram: Prayena Payusha Shabhya Kalo Asmin Jugay Janaha, que a duração de vida vai diminuir. A gente sabe que a ciência moderna, nas últimas décadas, contribuiu para aumentar um pouquinho, né? Mas também a gente sabe, na própria Bíblia e nos Vedas, que em outras eras as pessoas viviam muito mais tempo. E não é só que o tempo, efetivamente falando, diminui, mas a sensação de tempo, né, diminui cada vez mais, não é verdade? O tempo virou um artigo de luxo, muito difícil de conseguir, né? Então, e para entrar, imagina, são centenas de volumes de livros, mergulhar no estudo dos Vedas, não teríamos condições, não teríamos tempo. Primeira coisa, o tempo vai ficar curto. Manda, Sumanda Matayo. Manda significa preguiça. Além do tempo ser um artigo de luxo, as pessoas dessa era deviam ser um pouco preguiçosas. Está falando da gente. Pega o Bhagavad Gita. Esse aqui, por exemplo, é o Bhagavad Gita, né? Eu sempre brinco e falo isso, né? Que em sânscrito a palavra manda significa preguiça. Em português também, né? Você mostra esse livro e fala: pô, manda outro ler, não tem um resuminho? Inclusive tem um resuminho, né? Eu até trouxe aí, chama Bhagavad Gita em poucas palavras. Porque, poxa, tudo isso aqui, 700 versos de sânscrito, não dá para mim, né? A gente não tem essa. Então você manda. Preguiça. Primeira coisa, o tempo é curto. Segunda coisa, preguiça. Terceira, Sumanda Matayo. Facilmente, assim, desencaminhado. Não é tão difícil a gente entrar numa viagem, né? Ou a gente vê, né, nessa era, a cada dia, ou sei lá, de quanto em quanto tempo, numa cidade como essa, Juiz de Fora, diferentes garagens se tornam novas igrejas, né, com nomes criativos, né, tudo inventando, né, criando, né, desencaminhando. Inclusive o professor Hermógenes, que é uma referência do yoga, todos vocês devem conhecer, ele nos visitou há muitos anos. A gente teve a oportunidade de fazer um curso do Bhagavad Gita juntos, né? E ele contou uma coisa muito engraçada. Sempre quando eu vou falar sobre essa coisa de sermos desencaminhados, eu lembro dele
porque ele contou que ele está dando uma sequência de palestras no Recife, e uma pessoa perguntou de um tipo de yoga que ele não conhecia. Yoga eugenética, já ouviram falar? E ele é um estudioso, né? A pessoa perguntou sobre yoga eugenética, ele ficou com assim, eu nunca ouvi falar, eu estou interessado. Então, aqui em Recife tem yoga eugenética, eu passo em frente à casa, tem lá uma faixa, né? Inscrições abertas de yoga eugenética. Então passa lá amanhã e pega lá um panfleto, traz que eu estou interessado. Pode deixar. A gente feita, a pessoa passou lá, tinha uma senhora varrendo lá na porta, ele parou o carro, falou, tem algum panfleto sobre eugenética? Aí a velhinha falou, e dona Eugênia, acabou de sair. Deu para entender, né? Então essa era isso, as pessoas não se preocupam com a tradição, né? Se você mandar um release lá para o Jô Soares, olha, queria ser entrevistado, mas eu vou falar de um conhecimento milenário, não tenho nada novo, não inventei nada, não criei nenhum sistema, não é interessante. Olha, inventei um tipo de yoga meio maluco, uma meditação meia, legal, esse cara é bom, traz ele aqui. Exatamente o contrário, sem nenhuma tradição, sem nenhuma garantia, né? Então isso é um sintoma da era de Kali também. Sumanda Matayo, Manda Bhagya, Bhagya significa fortuna, e Manda Bhagya significa que o karma nessa era de Kali não é muito bom. A gente já traz uma bagagem difícil, né? Já vivemos num ambiente totalmente desfavorável. E não só o karma, diríamos assim, grosseiro, mas o verso diz Rio Padrutaha, especialmente o karma emocional, que é o mais difícil de todos. Aquela coisa, né? O karma de você, sei lá, bater o carro, essas coisas lá. Mas os problemas emocionais são muito fortes, né? Como dissemos no início, os estímulos são tão grandes, nossos sentidos entram em contato o tempo todo com tanta coisa, e a gente quer se assenhorear.